tarde, irmãos. Deus continue abençoando a cada um, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Deus abençoe a cada um. Vamos abrir as nossas Bíblias para Ezequiel capítulo 38. Ezequiel 38. Nós vamos ler Ezequiel 38. Vamos ler o verso 14. Nós ficamos de fazer aqui uma leitura de alguns parágrafos de várias mensagens. É mais de 20 mensagens que o profeta fala sobre a Rússia, né? Estamos hoje vivendo um clima de guerra mundial, sabendo que isto é profecia bíblica, né? E o nosso profeta nos alertou há mais de 60 anos atrás, né? Quando muitos de nós aqui não eram nascidos, e nós estamos realmente vivendo esse tempo, né? Quando uma guerra está atingindo o mundo, né? A guerra na Ucrânia está atingindo o mundo, né? Todos estão sentindo os efeitos da guerra. Ezequiel 38 e 39, esses dois capítulos falam da Rússia. Também Daniel capítulo 11, capítulo 12. Você vai ver aqui a Rússia, Gog e Magog, depois do milênio, mas também você vai ver antes do milênio, na Batalha de Armagedon, e também está depois do milênio. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e diz a Gog: assim diz o Senhor Jeová: não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança. Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montado todos a cavalo. Grande ajuntamento e exército numeroso. E subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos. Ó Gog, assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes. Vocês podem fazer a leitura depois dos dois capítulos, né? Daniel 11 também, 12, Apocalipse 19. Pai Celestial, ajuda-nos nessa tarde, enquanto fazemos a leitura, para que seja de bênção, Pai, para cada um dos teus filhos que estão nas suas casas, nos seus carros, nos seus tabernáculos, que estão assentados aqui, e o Senhor fale conosco, porque estamos lendo a mensagem de um profeta, que é a Bíblia, é a palavra de Deus revelada. Em nome de Jesus Cristo, toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. Amém. Pode sentar, meus irmãos, que o Senhor Jesus assim abençoa a leitura da sua palavra. Nós vamos depois orar pelo casamento do irmão Márcio, irmã Giza, né? Depois, no final. Mas, como eu falei para vocês aqui, também, quando se fala de
de Rússia, aí você também se fala de Roma. Você pode ver, você vai ver na leitura aqui, quando o profeta está falando de Rússia, ele está falando também de Roma, fala dos Estados Unidos, né, e ele também fala da igreja. Aí logo fala da noiva. Eu gostaria que vocês todos prestassem atenção, né, porque quando você vê o capítulo 11 de Apocalipse, você já pensa nas duas testemunhas, já pensa em Israel, né? Quando você vê Apocalipse 13, você já pensa nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está dentro de Apocalipse 13. Apocalipse 17 está a Igreja Católica, Roma. E as denominações estão todas em Apocalipse 17, junto com a mãe. Apocalipse 10 está falando do noivo e da noiva, né? É o nosso capítulo, é onde nós vivemos, onde Deus nos colocou ali no capítulo 10 de Apocalipse, né? Nós vamos começar aqui, nosso tema é a Rússia dentro da profecia bíblica. Como eu mostrei para vocês aqui, Ezequiel 38 e 39. É uma escritura conhecida, né, por todos os estudantes da Bíblia, teólogos, pastores da mensagem. Irmão Brana faz menção, e o irmão Brana diz que Ezequiel 38 e 39 é a Rússia. Agora, a Rússia está despertando, né, o mundo todo agora. Ela já era conhecida, agora já é mais conhecido ainda. Porque o fim de todas as coisas está com a Rússia. Aquele povo que parecia que nem povo era, o siberiano, né? Como Deus, diz o profeta, tratou com Israel, também tratou com eles com um propósito. Então, na leitura aqui, que foram aquelas inspirações que Deus deu para o irmão Brana, porque a mensagem é Deus, né? Deus falando conosco. E se a gente for explicar parágrafo por parágrafo, a gente vai demorar mais de 5 horas. Mas eu quero deixar uma leitura. Nós vamos começar a marca da besta. Aí você querendo se inteirar mais, você pega a mensagem A Marca da Besta, que são 2, leia toda a mensagem, Deus vai te ajudar a você ficar mais esclarecido, porque a gente quer estar esclarecido. Tanto na mensagem quanto nas denominações, as pessoas gostam muito de profecia, né? Mas não é profecia aquela de língua estranha, não. Falar de profecia, Apocalipse, livro de Daniel, São Mateus 24, a profecia, porque o que levou o povo a se afastar do irmão Brana foi a profecia. O que levou o povo a se afastar de Jesus foi a profecia. A profecia que separa. Não é o primeira e segunda etapa do ministério de um homem. Não, esse aí é junto o povo. A terceira etapa faz a seleção, né? Vai separando. Deus tem nos dado realmente essa graça. Nós não estamos com uma mensagem de juntar. Estamos com uma mensagem de que Deus está selecionando. Marca da besta 134. Eu não vou dar a data, porque nós vamos tomar muito tempo, né? Mas nós, estudantes da mensagem, nós sabemos do que se trata. Aí está esse dragão vermelho, o diabo. Onde está seu trono? Não na Rússia, em Roma. E disse, o diabo lhes deu seu trono e sua autoridade. Dragão vermelho, não a Rússia. A nova bomba lançada na América. Um manto usado, 23. Agora, gente, hoje, enquanto você olha ao redor e vê o grande problema e angústia encarando a nação, onde há poucas noites atrás eu estava falando com alguém, era um desses agentes vigilantes, e eles disseram, irmão Brana, acabamos de ser instruídos pelo governo para nunca mais advertirmos as pessoas a se deitarem longe da janela no chão. Se uma bomba cair, ou nunca irem para o porão, porque essa nova bomba pode ser teleguiada de Moscou até a Rua 4 em Louisville e cair bem no meio da rua. Se move rapidamente, tem
coisas ali, explosivos, e leva tantos milhares, guiados pelas estrelas e o radar. E ela cai exatamente na Rua 4, em Louisville, lá de Moscou, Rússia. E quando isso cair ali, não tem que usar um avião ou nada, apenas sai daqui e aterriza bem ali, e isso abriria um buraco no chão de uma extensão à profundidade de 170 pés por 15 milhas quadradas para qualquer lado que ela cair. 15 milhas quadradas. Não há nada a fazer, exceto se preparar para fazer um voo para o alto. É a única coisa a fazer quando a hora chegar. Um ataque violento à Rússia. Profeta envergonhado, 79. O que será? Vai ser um ataque violento à Rússia. E se eles fizessem isso e começassem a lançar aquelas bombas atômicas e de hidrogênio, isso causaria uma reação em cadeia que queimaria a terra, como um pavio, apenas no cheiro. Você sabe, isso não discordaria nem um pouco das Escrituras, pois a terra arderá e o céu também. Os átomos da terra queimarão. Gog e Magog é a Rússia, Deus sendo mal entendido. Agora, se você observar, Ezequiel 38 e 39 trata com Gog e Magog, que é a Rússia, o país do norte. Agora, eu digo que isto é correto, mas na minha maneira de ensinar isto acontecerá após o rapto, após a igreja ser tomada. E Deus trata com Gog e Magog quando eles descem diante de Israel ali. Você vai ver aqui em Ezequiel 38 e 39. E eu penso que aquilo acontecerá depois do rapto. Agora, isso não quer dizer que assim seja, vê? Mas esta é apenas minha maneira de ensinar isto. Eu suponho que isso seja o que desejavam saber, o que era a minha ideia. Parágrafo 13. O Senhor nos disse, através de profecia, para testemunharmos aos outros das coisas que ouvimos e vimos aqui, tais como a aproximação da vinda, o batismo no nome de Jesus e coisas assim. Temos dito essas coisas para alguns que parecem ser cristãos, mesmo assim, eles parecem não crer. O que você acha que acontecerá com aquelas pessoas? Elas irão no rapto? Agora, os comentários do presidente Kennedy, antes de morrer, que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia serão cinza vulcânica. Foram os comentários do presidente Kennedy, e o irmão Branham disse que também aqueles comentários eram uma predição. Olha, instruções de Gabriel a Daniel para 45. Quantos de vocês ouviram o discurso do presidente Kennedy? Os comentários e tudo mais. Quantos ouviram essa predição? Que por 1º de janeiro se prediz que tanto a Rússia como os Estados Unidos serão cinzas vulcânicas? Isso é tudo que necessitamos. É mais tarde do que pensamos. Vê, assim sendo, se estamos tão perto, que mesmo homens dessa terra estão predizendo que essa tremenda coisa sucederá. Melhor é que estejamos alerta, toda coisa em dia, toda confissão feita, tudo preparado, porque não sabemos em que hora nosso Senhor nos chamará. E quando Ele der a ordem, subir mais alto, é melhor que esteja preparado. Virá na hora que você menos pensa. Agora a mensagem das 70 semanas de Daniel, barro e ferro. Estados Unidos e Rússia aparecem no sonho de Nabucodonosor. Olha, veja, aquela grande estátua, com os pés e os dedos de ferro e barro, ali está os Estados Unidos e a Rússia, diferente do que a teologia ensina. Parágrafo 126. Notaram vocês aqui exatamente antes que o senhor Eichhofer saísse, o último presidente da América, na presidência, que eu duvido que volte a haver outro. Porém, quando?
só para mostrar-lhes isso. Se tão somente as pessoas despertassem. Quando ele se reuniu, ali estavam. A última reunião que eles tiveram, ele se reuniu com a Rússia. Havia 5 países do Oriente comunistas representados. Olha, havia 5 países do Oriente comunistas representados. 5 países ocidentais. O senhor Khrushchev era o líder dos países orientais. O senhor Eichmann era o líder dos países ocidentais. Veja que a OTAN é liderada pelos Estados Unidos, os países ocidentais. E Khrushchev, como entendo, se me tem dito que na Rússia a linguagem Khrushchev significa barro. E Eichmann significa ferro em inglês. Você sabe que ele tirou o seu sapato e bateu na mesa. Não trouxe esse parágrafo aqui, mas ele agora me lembrei. Ele tira o sapato e bate na mesa, né? Aí está seu ferro e seu barro, que não misturam. E ele tirou o sapato e bateu na mesa com ele, está aqui. E tudo demais não misturará. Porém, nos dias desses império que a rocha, que foi cortada da montanha, não por mão, feriu a imagem nos pés. Parágrafo 220, a mesma mensagem. Então eu lhes fiz repetir a todos: mantenha seus olhos na Rússia. Recordam isso? Mantenha seus olhos na Rússia. Como é que dizem hoje? Pregam aí pelo Brasil, mundo, chamando o irmão Brando de falso profeta, que profecia não se cumpriu, quando ele chama a igreja, chama a atenção da igreja, diz: vocês lembram quando eu falei lá atrás? Quando a voz me disse? Olha aí. É que quando vem se cumprir, se cumpre de uma forma muito simples, né? Estava se cumprindo com aqueles 2 homens o significado dos seus nomes. Mas eram 2 grandes lideranças, que são 2 grandes lideranças hoje também. Então eu lhes fiz repetir a todos: mantenha seus olhos na Rússia. Recordam isso? Recordam isso? Mantenha seus olhos na Rússia. Ela terminará em comunismo. Então tudo ficará reduzido a catolicismo. Recordem, tudo ficará reduzido a catolicismo no tempo do fim. Isso é exatamente correto. Isso é na batalha do Armagedon. Aqui mesmo, quando Cristo mesmo vem. Agora, a nova bomba fabricada pela Rússia é 50 vezes mais quente do que a de Hiroshima. Isso foi há mais de 50 anos atrás. A mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha, 237. E nós vemos as bombas atômicas pairando, nós vemos onde a Rússia explodiu as suas o outro dia, 50 vezes mais quente, mais poderosa do que aquela de Hiroshima. Não se admire que o Japão esteja clamando por paz, clamando e orando. Hiroshima, quando isso queimou seus olhos e línguas, por centenas de milhas de distância. E essa que eles explodiram era 50 vezes mais forte. Agora, eu vejo aonde a precipitação radioativa não atingiu a América. Quando foi por aí, porém, quando ela voltar, ela vem sobre a América. Novamente, abrigos contra a precipitação radioativa. É uma pergunta, abrigos? Será que isso vai adiantar? A expressão do irmão Branco, será que isso vai adiantar? Estamos seguros? Não tem. Salmo 139 não tem. A segurança é só em Cristo. A Rússia não significa nada para Deus. Mensagem Paradoxo 123. Ora, a única coisa que Deus espera agora, eu creio, a Rússia não significa nada para Deus. Ele deseja conseguir um homem. Ele não tem que ter grandes organizações, ele não tem que ter grandes denominações, ele deseja obter um homem que ele possa concentrar seu espírito nele. Que dirá o resto disto? Haverá outro paradoxo, quando ele puder obter alguém completamente rendido.
Isso será feito. Essa é a maneira pela qual Deus faz sua obra. Ele usa paradoxo. Ele diz que não precisa ser uma grande nação para explodir o mundo, né? Eles podem ser a pequena Cuba, o Haiti, um paísinho pequeno, mas aí precisa de um homem, né? Porque até hoje, ele vai explicar aqui, não há coragem. Né? Então, Deus tem que realmente botar um espírito ali, uma unção naquela pessoa, quando o tempo chegar. A Rússia se levanta derrubando as igrejas. Perseverança. Parágrafo 123. Este mundo de hoje cheio de jactância, dizendo que os dias de milagre já passaram, e a Rússia se levanta aqui, derrubando as igrejas e deixando-as na vergonha. Não há nada neles para trabalhar. Por que é que o pequeno Castro ali embaixo, aquele sujeitinho possesso pelo demônio, agora eu o conheço, encontrei com ele, apertei sua mão e assim sucessivamente, quando eu estive ali, e ele foi muito educado comigo e tudo mais, assim, disse que ele cria que viria um milênio e um Cristo, e assim por diante, mas ele está vendido para o diabo. Como Vladimir Putin também está vendido para o diabo. Os governos do mundo todo estão vendidos para Satanás. Ele disse, a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Todo o poder político, Deus não tem nada a ver com eles. Agora, eles agem por permissão de Deus. Eles não podem fazer nada se Deus não permitir. Vamos seguir a leitura. Mas ele está vendido para o diabo. O que fez ele? Ele fez algumas coisas boas. Ele realmente fez ele invalidou todo aquele dinheiro, ou confiscou e começou uma nova moeda corrente outra vez. Isso será o que terá que acontecer aqui num desses dias. Ele disse, isso será o que terá que acontecer aqui, num desses dias. Aí você tem que cuidar com o seu dinheiro. Quem tem muito dinheiro que é perigoso, né? Isso será o que terá que acontecer aqui num desses dias. É um boicote, onde esses grandes porcos das destilarias de uísque e as companhias de tabaco que podem tomar seus impostos de renda e colocar isto aí fora nas televisões para pagar propaganda, eu pensei que estou falando, eu sei que estou falando nas fitas, mas deixe-me lhes dizer isto embora seja verdade, este é o dinheiro que deveria ir para o governo, mas ele se reúne ao redor disso, mas você começa, não pague o seu uma vez e veja o que acontece, não pague o seu imposto de renda, veja o que vai acontecer, eles te esfolarão por isto, vão te tirar tudo. O comunismo não vai conquistar o mundo, diz o profeta, a maior batalha jamais pelejada, 282. Uma coisa mais quero dizer-lhes, no momento, para benefício dos veteranos e dos estudantes da Bíblia, que estão entre nós, por que estão falando tanto acerca da Rússia? Vocês não têm ouvido dizer-lhes que devem construir um refúgio contra as bombas? Por que fazem tanto alarme da Rússia? Vocês não têm ouvido dizer-lhes que devem construir um abrigo contra as bombas? Por que faz tanto alarme da Rússia? A Rússia não significa nenhuma ameaça. Eles não vão ganhar nenhuma guerra, nem tampouco vão conquistar o mundo. O Zelensky ia gostar de ouvir isso aqui. O comunismo não vai conquistar ao mundo, nem se passa com as pessoas. Que se passa com as pessoas, então? Pode acaso falhar a palavra de Deus? Escutem, isso está sendo gravado em fita, diz o profeta. O comunismo não vai conquistar o mundo. Eu falo ao mundo inteiro, diz o irmão Brana, como também onde haverá de chegar essas fitas. A vocês aqui não deve lhe importar o que suceda. Vocês creiam nisto. A Rússia e o comunismo não estão conquistando nada. A palavra de Deus não pode falhar. O romanismo é o que vai conquistar ao mundo. Vocês estão entendendo? Pode dizer amém? Não tenha medo da Rússia, diz o profeta.
a maior batalha jamais pelejada, 288. Não tenha medo da Rússia. A Rússia é como um grão de areia sobre a praia. Não temam o comunismo. Observe o romanismo à medida que vai unindo com as demais igrejas. Não há nada nas Escrituras acerca do comunismo governando o mundo. Eu me baseio na palavra. Faz me lembrar de alguns irmãos, durante esses anos de governo, com medo do comunismo, com medo desse candidato, daquele outro. Falta de revelação na mensagem, falta de conhecimento. Não tema o comunismo, ele não vai controlar o mundo. Olha só, eu me baseio na palavra, diz o profeta. Eu creio na palavra sem importar a mim com nenhuma outra coisa. É o romanismo que cobrirá toda a terra. Roma é a mãe das organizações. Pode ser uma igreja boa, bonita, né? Faz tantas obras boas para o povo, filantrópica, né? Mas é filha de Roma. O povo é bom, mas tem que sair dela. Sai dela, povo meu, né? Se é bom, se é ruim, sai daí. Até o tempo de Roma, veja só, além do mais, nunca houve uma só organização até o tempo de Roma. E todas as que vieram depois saíram dela. A Bíblia diz que ela foi a mãe das prostitutas. A Rússia rejeitou as bênçãos pentecostais. Agora vamos chegar aqui a algo muito importante. A queda do mundo, pregado em 16 de dezembro de 1962, Jeffersonville, Indiana, EUA. 78. A Alemanha clamou por um deles, e não muito tempo atrás. Eles obtiveram um. Veja o que eles obtiveram com isso também. Vê? Você compreende? Não compreende? A Alemanha clamou por um libertador. O que é que eles ganharam? Eles obtiveram um Hitler. E o que eles mesmos obtiveram? O caos. Isso é o que esses Messias ungidos consideram se você rejeita o Messias de Deus? O que eles obtiveram? Quando as bênçãos pentecostais atingiram a Rússia ou a Alemanha, eles rejeitaram a mensagem. Eles riam deles e os colocaram na cadeia. O que eles fizeram? Eles rejeitaram a cruz e obtiveram uma cruz dupla, a suástica. Vocês sabem o que é a cruz suástica, né? Você não recebe misericórdia, então não há nada sobrando, exceto julgamento. Isso é verdade, amigo. Agora veja onde eles estão hoje, vê? Observe. Eles não têm sócios em parte alguma. Eles são apenas pessoas falidas. Eles aceitaram o Messias errado, e se a Rússia obtivesse um assim, não importa o quanto aceitasse seu gênio, chegaria a mesma coisa. Isso destruiria toda a nação, vê? A cruz suástica, né? O Brasil também buscava o Messias, né? E recebeu. E qual foi o resultado disso? O caos. Olha o preço. Olha a inflação, vamos resumir aqui. Olha a inflação. Olha a condição da nação. As nações buscaram os seus messias. Qual foi o resultado? A pandemia. Chega o tempo da colheita, né? A brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. 110. O que vocês achariam se o Japão ou a Rússia viesse e dissesse: saiam daqui, recuem daqui, e fizesse conosco e com nossos filhos, como fizemos com aqueles índios? Será que vocês entendem isto? Que o profeta está falando aqui na segunda mensagem dos selos? Mas lembre-se, nós semeamos e agora vamos colher. Brasil terá sua colheita, Argentina, todo mundo. Olha o que a América fez com os índios. O que é que fizeram com os índios? Mataram os seus búfalos, tomaram a sua terra.
Nós fizemos a mesma coisa. Toda a América Latina fez a mesma coisa. Onde estão os incas, os astecas? Sumiram. Hoje, as suas artes são pontos turísticos, mas aonde estão eles? Semeamos, então é hora de colher. Essa é a lei de Deus. Vocês sabem, há tempo de plantar, então tempo de colher. Acho que aquilo foi uma pena, sim senhor. Agora, Deus visitou a Rússia e foi rejeitado. Quando? 1888. A Rússia teve um grande avivamento. É sua vida digna do Evangelho, 45. Agora, se a Rússia houvesse aceitado as bênçãos pentecostais há 75 anos atrás, faz a conta, vocês que são matemáticos, quando o Espírito Santo caiu na Rússia, eles não seriam comunistas hoje. Agora, há 75 anos atrás, eles tiveram um grande reavivamento na Rússia. Deus veio no meio deles e eles tiveram grandes reavivamentos na Sibéria. E o que fizeram eles? Eles o rejeitaram. E hoje o país está arruinado e as igrejas não podem ter igreja a não ser sobre uma permissão. E eles estão condenados para o julgamento, estão perdidos nesse furor selvagem do comunismo, vendidos para o diabo. Sua vida digna do Evangelho, 50. Quando o Espírito Santo foi derramado na Rússia, eles foram chamados à festa de Pentecoste. Festa espiritual, e eles a rejeitaram. Na Inglaterra, o Espírito Santo foi derramado neles, e eles o rejeitaram. A América, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e eles o rejeitaram. E o Brasil, o Espírito Santo foi derramado sobre essa nação, e essa nação também o rejeitou. Medo da Alemanha, que farei com Jesus chamado Cristo. Os átomos estão pendendo ali, as bombas nos armazéns. Vocês veem o que a Alemanha fez tão logo que encontraram que o presidente foi assassinado? Que nós falamos lá atrás do presidente Kennedy. Eles alertaram o seu exército rapidamente, porque isso era a única coisa que impedia que a Rússia nos bombardeasse. E eles conseguiram. Kennedy lhes acabava de advertir que na hora que fizesse isso, eles o varreriam da Alemanha. Vê? Eles pensavam que podiam tomar o poder, mas ainda não era a hora. Vê, olha, a América tem o seu segundo presidente católico, profetizado pelo profeta. Ele profetizou do primeiro, que foi Kennedy, agora a América tem Joe Biden e uma vice-presidente, uma mulher, conforme a profecia. Mas o que é que disse Joe Biden? Quando todo mundo achava que a Rússia não ia invadir a Ucrânia, ele disse: a Rússia vai invadir a Ucrânia. E o que é que Kennedy falou lá atrás? Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia vão virar cinza vulcânica, Malaquias 4. E ele falou, ele deu uma data. Deus não esqueceu nem da profecia do falso profeta Balaão. A Rússia foi ignorada no cenário mundial, reconhecendo seu dia, sua mensagem, 174. A Rússia só aceitou seu lugar no mundo, na ciência, por volta de 40 anos atrás. Vocês sabem, né? Quando a Primeira Guerra, 40 anos atrás, ele está falando de 1924, quando a Primeira Guerra Mundial veio, eles ignoraram a Rússia, irmão Roy. Irmão Roy foi um que foi à guerra. Eles eram apenas um grupo de ignorantes, velhos siberianos, com barba por toda a sua face, e não distinguia a mão direita da mão esquerda. Isso é certo, a Rússia. Mas ela reconheceu o seu lugar. Porque a Rússia são descendentes, aquele povo ali é descendente de Jafé, aquele filho de Noé. A Rússia, mas ela reconheceu o seu lugar. Isso é certo. Ela teve que fazê-lo para se cumprir a Escritura. Vocês conhecem minhas profecias do que eu disse que aconteceria. Como todos eles se ajuntariam em comunismo. Veja que o povo, durante a primeira e segunda etapa, o trabalho de cura, eles esqueceram as profecias. As coisas acontecendo, o irmão Bruno teve que lembrar a igreja americana.
A mesma coisa hoje, o povo esqueceu. Nos anos 70 esqueceram dos selos. Aí Deus vem falando, o Cordeiro saiu do trono, ele subiu com um novo nome. Aí se assustaram, eles tinham esquecido. Eles estavam na mensagem evangelística do rádio. Achavam que subia com aquela mensagem. Vocês conhecem minhas profecias do que eu disse que aconteceria. Como todos eles se ajuntariam em comunismo. Agora, ela conduz o mundo em ciência, nós estamos atrás dela. Todo o resto do mundo está atrás dela. Ela lidera seu lugar. Ela reconheceu que tinha alguns cérebros também. Hoje ela lidera o mundo em ciência. E o irmão Brana disse, nós estamos atrás da Rússia. Lá atrás, hein? Ela tem uma missão, foi por isso que Deus a levantou. Na mensagem Reconhecendo Seu Dia, sua mensagem 177. A razão pela qual a Rússia se revelou, ela teve que fazê-lo. De repente eu passo um pouquinho, mas vou deixar tudo gravado. Depois vocês vão ali na internet e escute com calma, anote os parágrafos. Eu estou lendo agora Reconhecendo Seu Dia, sua mensagem 177. A razão pela qual a Rússia se revelou, ela teve que fazê-lo, exatamente igual a Israel, que teve que entrar na terra natal. Deus teve que conduzir Israel de volta à terra natal para as trombetas. E assim teve que conduzir a Rússia lá ao comunismo para fazer exatamente o que tem sido profetizado que ela faria. Um instrumento nas mãos de Deus, com uma bomba atômica com o nome do Vaticano, que será lançada no Vaticano. Qualquer dia desse, diz o profeta. Está em Apocalipse 18. O profeta pensava que a Rússia podia destruir os Estados Unidos numa noite, se quisesse. Dor de parto, 92. A Rússia, como eu vi no noticiário, outro dia, afirma que pode destruir essa nação. Isso foi lá atrás. Ela afirmava que podia destruir os Estados Unidos naqueles dias. E impedir que os átomos ou as coisas rebentem a sua nação. Nós não sabemos o que fazer acerca disso. Todos estão fazendo essas afirmações e é assim. 93. A ciência dos povos invadiu o grande laboratório de Deus, até que vão destruir a si próprios. Deus permite, sempre permite que a sabedoria destrua a si própria. Deus não destrói nada. O homem destrói a si próprio pela sabedoria, como ele fez no princípio, tomando a sabedoria de Satanás ao invés da palavra de Deus. Agora, ela sabe que tem de ceder. Ela não pode suportar isso. A Rússia, eu creio, destruiria essa nação hoje, se pensasse que poderia destruí-la, e então preservar a si própria. Qualquer dessas pequenas nações poderiam fazê-lo. Mas elas estão com medo. Qualquer uma dessas pequenas nações, mas elas estão com medo, porque sabe que esse mundo não pode permanecer em sua órbita sobre tais condições. Você sabe que mexeu com a órbita da Terra o tsunami na Indonésia. Algumas ilhas sumiram. Isso foi só ali. A Rússia estava representada na reunião do irmão Brana. O irmão Brana tinha uma reunião e a Rússia estava ali. Eventos esclarecidos pela profecia, parágrafo 9. Então isso mostra, onde está o corpo, ali se ajuntaram as águias. Você sabe que a Rússia, em 1888, teve um avivamento. Mas nos dias do irmão Brana, eles também tiveram um avivamento. A ressurreição do menino atropelado na Finlândia. A notícia foi por toda a Rússia, por toda a União Soviética. E aí que surgiu os cristãos dessa mensagem lá. Não foi as fitas que foram enviadas, não. Foi o milagre daquele menininho que foi atropelado na rodovia. O irmão Brana conta isso da mensagem. Deixe-me lhes dizer nessa noite, nesse pequeno grupo de pessoas, é uma reunião internacional, disse o irmão Brana. Praticamente mais de 2/3 da União dos Estados estão representados aqui.
além de 5 nações estrangeiras, mesmo a Rússia. E de todas as diferentes partes do país, até lá da Venezuela, lá da Jamaica, de todas as partes diferentes da nação, as pessoas estão aqui famintas e sedentas de Deus. Que tempo maravilhoso! Tinha um russo ou uma russa no culto. Eu represento o Brasil, onde eu estiver. Você representa o seu país, onde você estiver. E aquele irmão que está sentado ali, estava representando a Rússia. A Rússia, um país ateu, diz o profeta, semente da serpente 16. Essa é a razão que Deus tem levantado a Rússia, ali com a bomba atômica para varrê-la, como foi na inundação antediluviana, quando ele levantou as nuvens. Claro que ele tem, e assim diz a Bíblia, Rússia, o país ateu que eles estão, tem estado brincando exatamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso, exatamente como o rei Nabucodonosor ia destruir Israel, porque eles falharam em andar com Deus. A Rússia está se levantando para vingar da Igreja Católica o sangue que ela derramou dos santos. Assim diz a Bíblia. Isso vai tomar toda a coisa. Os Estados Unidos, uma nação condenada. A mensagem, a sua vida digna do Evangelho, parágrafo 49. E nesta noite, essa é a razão que essa nação permanece. Ela está condenada. Não há mais nenhuma esperança para ela. Ela atravessou a linha entre o juízo e a misericórdia. E ela foi eleita do que ela tem aqui para controlar a nação. E ela está completamente estragada. Seus políticos estão podres. A moral dessa nação está mais baixa do que qualquer coisa que eu poderia pensar. Você sabe que a Igreja Católica vai emprestar dinheiro para eles e vai dominar. Temos mensagem de irmão Brano aqui, que nós não vamos ler hoje. A moral olha, e ela está completamente estragada. Ele disse, e ela foi eleita no que ela tem aqui para controlar a nação. E ela está completamente estragada, seus políticos estão podres, a moral dessa nação está mais baixa do que qualquer coisa que eu poderia pensar. E os sistemas religiosos estão mais podres do que a moral. Ela se torna, em fazer isto, ela tem se aderido agora, todas essas igrejas e a nação, para a federação de igreja e tem recebido a marca da besta. Olha, diz que ela já recebeu a marca da besta. Que coisa! Por quê? Cristo lhes deu a oportunidade. Venha à minha festa. A festa de Pentecostes significa 50. Que no momento que rejeitou, não é que você vai ser carimbado ali na fila, vai todo mundo ser carimbado na mão, na testa. Não. Você aceitou a denominação, você aceitou a marca da besta. Porque a denominação faz parte do concílio mundial. E a denominação que você pertencer, você já está marcado. Não importa quão bom você seja. A Rússia, um instrumento nas mãos de Deus, homem chamado por Deus. Eu penso que estamos quase no final. Ele, página 24, ele disse, eu sou ele que fala contigo. E ela largou seu canto e correu para a cidade. Vim de ver um homem que me disse as coisas que eu tenho feito. Será este, porventura, o Messias? Se esse era o sinal do Messias então, esse tem que ser o sinal do Messias hoje. Se ele é, América ouvindo isso, hein? Se for o sinal do Messias lá, então hoje é o mesmo sinal. Seus ouvidos estavam tapados. Como eu falei aqui, eles foram cegados. Agora lembre, nenhuma só vez foi esse milagre realizado diante de um gentio. Isso foi proibido. Por quê? Os gentios tiveram 2000 anos de igrejologia, mas agora o fim da dispensação gentia está aqui. E a Rússia, novamente, os comunistas têm uma bomba apontada bem em direção a isto, para acabar com isso também. Não se preocupe, está chegando. A Bíblia assim eu disse, irmão Brana, era o Elias mesmo. Só Elias para chegar diante de Acabe e profetizar, fechar os céus, falar o que ia acontecer com ele, com Jezabel. Você não vê nenhum Billy Graham, nenhum Rob Roberts, nenhum Tommy Osborne.
trazendo uma mensagem contra a sua nação. Mas ali está um profeta, né? Mas agora o fim, é o fim da dispensação gentílica. A Rússia tem uma bomba apontada bem em direção a isso. Para acabar com isso também, não se preocupe, está chegando. A Bíblia, assim eu disse, estará aqui com o seu nome escrito nisso. Está na bomba. Tornar-se-á pó no tempo de 1 segundo a nação inteira. 1 segundo. Toda a América vai se tornar pó. Será uma aniquilação completa. Observe, isto é Deus fazendo isso. Eu sei que eles são monarca da liberdade, eles são um bando de pagões, mas não levantou Deus nações pagãs para endireitar Israel em dias passados? A Bíblia afirma que a Rússia e o comunismo estão atuando diretamente nas mãos de Deus para completamente livrar a terra das pessoas. Mas antes que isso possa acontecer, o rapto vem e leva a igreja para o lar. Antes que isso possa acontecer. E se isso está tão perto, próximo, como perto está o rapto. Mais perto que isso. Assim você vê porque nós estamos. Porque eu estou pregando da forma que eu prego. Porque eu estou me esforçando tão duro quanto eu possa. Porque Deus está fazendo tudo o que Ele pode fazer para inculcar isto no eleito. Para puxar a semente da mulher para fora, de modo que a semente da serpente possa receber a punição. Isso é corretíssimo. Isso é o que Ele prometeu fazer. Agora, se Jesus se declarou diante do judeu e diante do samaritano por meio daqueles sinais, e nos deixa aí sem declarar o mesmo sinal a nós, Ele é justo. Se Ele nos deixa apenas passar dizendo nós somos metodistas, nós somos batistas, nós somos católicos, nós somos presbiterianos, não, senhor. Se Ele nos deixa passar com uma fria teologia, Ele tem que vir com sinais, prodígios, exatamente como Ele fez na primeira vez. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos chegado nesse dia. Nós estamos aqui agora, pela Bíblia, pelo testemunho, pelo Espírito, por ciência. Por ciência. Nós temos chegado nesse dia. Nós estamos aqui agora pela Bíblia. Tudo prova que isso está aqui. Quisera eu ter a força para empurrar isso para dentro das pessoas. Para deixá-las ver isto. Quando eu leio a mensagem de irmão Branco, eu digo, mas que inspiração. Né? Sem essa mensagem que eu vou falar ao povo. Que inspiração. É Deus que Ele vinha dentro dele. Ele ia escrevendo. Tinha que gravar em fita. Para nós termos hoje. Vocês, pessoas aqui em Jeffersonville, são meu povo. Eu fui criado com vocês e eu os amo. Não pense que eu sou um fanático. Vocês pensam que essas predições são... Olhem para trás, para a inundação de 37. Quando vocês escarneceram aqui mesmo na igreja, quando eu disse que seria, não foi só lá, irmão Brano, aqui também. Eles escarnecem, eles riem, eles chamam de falso. Como o escritor alemão o chamou de diabo, mas ele tinha uma mente artificial, não espiritual, para saber o que Deus estava fazendo através das eras. O rei do norte é a Rússia, diz o profeta. Princípio e fim da dispensação gentia. Parágrafo 100. Agora, deu-se a Daniel essa segurança, e no fim da dispensação gentia, quando você for para casa, amanhã leia o capítulo 11, você pode ver como o rei do norte está vindo, o qual não é nada menos que a Rússia. Vindo para pressionar contra ele, como um remoinho, e a grande batalha do Armagedon será travada bem ali perto dos portais de Jerusalém. Note, gosto muito disto, mas naquele tempo livrar-se ao teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida do Cordeiro.
Então a voz exortava. Observe a Rússia, o rei do norte. A era da igreja de Laodiceia, parágrafo 10. Foi a terceira visão. Foi no domínio do mundo político, porque ela mostrou-me que haveria 3 grandes ismos: fascismo, nazismo e comunismo. Porém, que os primeiros 2 seriam absolvidos no terceiro. A voz exortava: observe a Rússia. Observe a Rússia. Mantenha os seus olhos no rei do norte. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Deixamos gravada essa parte aí para vocês. E eu creio que venha a ser de grande bênção para cada um, né?